Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, podem vos assentar. Vamos receber, irmãos, o nosso querido pastor Miguel. Pastor Miguel está aqui nessa noite para também nos abençoar com uma palavra, com uma oração, com a sua gaita. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, irmãos, receber o pastor Miguel. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, é um privilégio nós podermos estar aqui reunidos no santo nome de Jesus. Aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Antes, nós éramos inimigos de Deus por natureza, mas a fé veio para que nós pudéssemos crer, e através dessa fé que Deus nos dá, nos tornamos filhos amados de Deus. É um privilégio, então, nós podermos estar aqui em comunhão nesta noite. E me pediram para tocar uma gaita de boca e eu vou tocar, não é? Porque senão eu não sou o Miguel, né? Em sol.
Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Noite de festa, aleluia. Meus irmãos, neste instante, nós estaremos passando o vídeo da Missão Desafio. Todos os meses nós temos e recebemos informações valiosíssimas acerca dos projetos missionários da nossa igreja. E hoje não vai ser diferente. Nós temos informações e você precisa se atentar a essas informações que a partir desse momento nós passaremos a receber, tá bom? Vamos lá? Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste mês nós vamos falar sobre a Europa, onde a Missão Desafio desenvolve o projeto Fôlego para a Europa. A Europa, que foi um grande continente enviador de missionários, hoje é um campo missionário que precisa do Evangelho de Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, na República Tcheca, 91% dos jovens entre 16 e 29 anos se declaram sem nenhuma religião. Esses jovens não creem em Deus, esses jovens não leem a Bíblia, esses jovens não participam de cultos ou missas. Também nós podemos perceber que 60%... A gente vai receber esse vídeo. Eu quero, nesse momento, estar recebendo o nosso querido e precioso missionário. Nós, todos os meses, nós oramos, assistimos esses vídeos, recebemos essas informações e nós oramos pelos trabalhos da nossa Missão Desafio. Nós oramos pelos missionários que estão no campo, militando a boa causa do Evangelho, não é? E hoje nós temos a alegria, a honra de recebermos o missionário Albert Santos, que é casado com a nossa querida irmã Renata. Ele vem do Rio de Janeiro, mas antes do Rio de Janeiro, ele teve um tempo trabalhando em Burkina Faso. Ele é pai do Anthony e do Bernard, e eu gostaria que essa igreja recebesse com muito carinho esse missionário que esteve há 6 anos trabalhando em Burkina Faso. Nós vamos receber o missionário Albert em nome de Jesus, aplaudindo o nome do Senhor. A paz do Senhor, queridos. Amém. Boa noite a todos. É um motivo de extrema alegria estar com os irmãos nessa noite. Como foi dito, me chamo Albert, sou casado com a Renata, pai do Anthony e do Bernardo. E juntos nós formamos uma família missionária e nos últimos 6 anos nós servimos ao Senhor ali em Burkina Faso. Eu creio que alguns irmãos estão familiarizados com o nome, outros também, talvez nem conheçam, mas Burkina Faso é um pequeno país no oeste africano, no sul do deserto do Saara. É um país muito pobre, é um país que não tem muito a oferecer, não tem turismo, não tem praia, mas tem um povo muito sedento pelo amor de Cristo. E o Senhor nos levou àquela nação para podermos ser facilitadores da compreensão do Evangelho. Eu quero agradecer a oportunidade ao querido pastor. Estou aqui representando a Missão Desafio, o nosso querido pastor, presidente Emerson Costa. Eu trago um abraço e um agradecimento a esta igreja pelas orações, pela contribuição, por estarmos juntos pelo reino de Deus. Amém? Eu gostaria de passar um videozinho. Tá fora o vídeo? Tá, tem problema não, posso inverter então? Então, queridos, nesse momento, enquanto ele prepara o vídeo ali, vamos estar fazendo um momento de oferta. Para mim, falar de oferta é um pouco engraçado, e vocês vão entender por quê. Quero abrir um texto com vocês, em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo
10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Não posso deixar de saudar a presença do nosso querido pastor Miguel Sindás, sua amada esposa. É um prazer presenciar os irmãos que nos encorajam tanto. Hoje eu estava falando com o pastor Luiz Ander. A alegria que é ver homens de Deus como o Senhor, que viveram um tempo tão difícil e fizeram que esse evangelho chegasse até nós, com essa responsabilidade de continuar honrando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Obrigado, pastor, pela sua presença no nosso meio. 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, aqueles que acharam, vai dizer assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a generosidade a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Queridos, é um pouco contraditório para mim falar para vocês que eu fui aprender sobre generosidade num dos países mais pobres do mundo. Eu disse que é um pouco engraçado eu falar de oferta, porque nos últimos 6 anos da minha vida, vivendo em Burkina Faso, eu não vi um pastor pegar a Bíblia Sagrada para ler um texto para encorajar alguém a trazer uma oferta na casa do Senhor. Em todos os momentos e em todos os cultos que nós temos ali em Burkina Faso, o pastor ou um dirigente, qualquer um chega e fala: irmãos, é hora de celebrarmos o nosso Deus com as nossas ofertas. E aqueles irmãos que na maioria das vezes, como eu presenciei, e saí de um culto que começa às 8 da manhã com a escola dominical e vai terminar ao meio-dia com uma palavra, por diversas vezes eu fui para a casa deles e chegava lá, não tinha nada para comer. Mas no momento da oferta e no momento do culto em geral, quando é falado é a hora da oferta, as mulheres em primeiro, a última levanta lá no último banco, pega a Bíblia, põe na cabeça com um sinal de gratidão a Deus e vem pelos corredores dançando e celebrando aquele que vive e reina. Se você olhar a quantia que está na mão dela, talvez você não se alegre muito, mas quando nós olhamos a intenção do coração de uma mulher, de um homem daquele que entendeu o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios no capítulo 16, que a oferta ela precisa ser prévia, que ela precisa ser premeditada, que nós não chegamos diante de Deus e falamos: deixa eu ver o que eu tenho na carteira, mas nós vamos com um sinal de gratidão e entregamos ao Senhor em reconhecimento, sendo generoso, porque como nesse texto nós lemos, e a nossa generosidade resultará em ações de graças a Deus. Não tem outro motivo, queridos. Aquele que supre a semente ao que semeia, que é o nosso Deus, Ele nos enriquecerá. Não falo simplesmente no contexto financeiro, mas Ele nos enriquecerá para que sejamos generosos. Generosos no seu tempo, generosos no seu sorriso para aquele que está necessitado, generoso, agora a gente não está podendo abraçar muito nesse momento de pandemia, mas generoso numa palavra de gratidão e também financeiramente. Isso é viver generosamente, ser enriquecido, e eu aprendi isso no meio das pessoas paupérrimas que viviam abaixo da linha da miséria, e eu sou grato ao Senhor por isso. Então, nesse momento, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. E um deles é agradecê-lo por ter nos concedido a oportunidade de nos alimentarmos, de termos condições de nos vestir e de sermos generosos para a sua obra. Amém? Fiquem de pé, por favor, vamos orar. Está na agulha? Beleza. Vamos orar. Senhor, muito obrigado,
Muito obrigado pelo privilégio, Deus, de entendermos que a maior dádiva foi concedida pelo Senhor, que o maior presente, que a maior oferta foi a tua própria escolha de dar o teu Filho unigênito por nós. Foi a sua escolha de nos salvar através da tua generosa prestação. Obrigado por isso, Senhor. E de uma forma grata nós nos apresentamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é Deus em nossas vidas. E nós Te servimos não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Então eu Te peço, abençoa os meus irmãos nesse momento, todos aqueles que trarão ofertas ao Senhor nesse momento, aqueles que trarão o seu dízimo, aqueles que trarão a oferta missionária, e aqueles, Espírito Santo, que nesse momento também não têm condições de ofertar. O meu desejo é que o Senhor possa abrir as portas para que os teus filhos possam generosamente ter esse privilégio, Pai. Abra portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Supra, Pai, a semente para aqueles que necessitam de algo, Senhor, nesse momento. Tu és o Pai dos órfãos, Pai. O Senhor é o Deus que nunca nos deixou abandonado. E a Ti agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tragam a sua oferta em nome... desculpa, a salva vai passar, queridos. Alô? Amém. Você pode ficar em pé? Tá feliz? Tá com a sua Bíblia aí? Põe ela na cabeça então. Lição dada é lição, tem que ser cumprida, né? Você pode ser grato a Deus? Então vamos lá. Nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Quero ouvir. Larará, 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 larará. Em sinal de gratidão, todos com a Bíblia na cabeça, vai, todos com a Bíblia na cabeça, em sinal de gratidão. Senhor, muito obrigado, o Senhor é muito bom, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso amparo, a nossa fortaleza, refúgio, bem presente, socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigado, o Senhor tem nos sustentado nesse tempo. Teu amor não falha, teu amor nunca falhou, tu nunca falharás. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Quero ouvir você. Larará,
Teu amor não falha. Teu amor não falha. Muito obrigado. Estou muito feliz de ver o pastor Miguel aqui. O pastor Miguel talvez não se lembre de mim, que eu era muito mais magro. Ele e a esposa talvez não se lembre de mim. Acho que faz uns 20 anos. Convivi com eles na Bíblica da Paz, na época que eles eram de lá, né? Mas feliz de ver o irmão, feliz de ver esse exemplo de vida, exemplo de casal, exemplo de família, exemplo de pastor e essa alegria. Gente, se a gente tiver metade dessa alegria aí, dessa disposição, né? Uma salva de palmas pela graça de ver o irmão aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Deus abençoe. Glória a Deus, queridos. Podem se assentar, por favor. A gente vai estar passando um videozinho falando um pouco sobre Burkina Faso. Vocês vão estar entendendo um pouquinho mais, aqueles que não conhecem ainda, como é a vida ali. Pode colocar, por favor, aí, queridão, o vídeo. O Projeto Luminar tem sido uma ferramenta de transformação social e espiritual aqui em Burkina Faso, onde nós começamos ali através da profissionalização, ajudando esses homens, mulheres, jovens que não têm acesso a uma profissão, que não têm condições de pagar uma escola privada para se profissionalizar, visto que aqui tudo é pago, nada é gratuito, mas o Senhor nos concedeu essa estratégia de estarmos ali dando essa profissionalização gratuitamente e assim permitindo a esses jovens de ter acesso ao Evangelho, jovens de família muçulmana, animistas, que vêm, que nunca entrariam numa igreja, mas que ali eles estão ouvindo o Evangelho, compartilhando do amor de Cristo, aprendendo muito sobre o reino de Deus, tudo isso graças à profissionalização que eles têm recebido e que tem transformado a vida deles, tanto no contexto social quanto no contexto espiritual. Louvamos a Deus por esse privilégio, louvamos a Deus por essa oportunidade de podermos pregar o Evangelho através da profissão. A paz do Senhor, queridos, me chamo Renata, sou missionária em Burkina Faso, no oeste da África, junto com meu esposo Albert, com o nosso filho Bernardo. E eu coordeno o projeto Curai, que tem abençoado muitos lares, levando saúde física e também espiritual a muitas famílias. Mas agora nós estamos enfrentando um grande desafio, que é o de combater a fome e a desnutrição infantil, que tem feito inúmeras vítimas aqui em Burkina. Então nós estamos lançando o programa Adote uma Criança, que consiste em apadrinhar uma criança desnutrida com um valor mensal de R$120 por um período de 6 meses. Esse valor será usado para a compra do leite e da farinha multimistura, que ajudará a complementar a alimentação dessas crianças. Então você que deseja participar dessa grande obra ou conhece alguém que pode nos ajudar, não deixe de entrar em contato conosco e você estará recebendo uma ficha com os dados da criança adotada e poderá acompanhar mensalmente sua evolução até que ela saia dessa zona de risco. Faça parte você também, junto podemos salvar muitas crianças. Deus vos abençoe e um grande abraço nosso. O Projeto Futebol com Graça tem sido uma ferramenta maravilhosa que o nosso Deus nos concedeu para evangelizarmos as crianças de Burkina Faso. No vilarejo de Boaçá, onde começamos esse projeto, muitas crianças de famílias muçulmanas, animistas, católicas e protestantes têm se reunido ali e para aprender sobre o futebol
e, sobretudo, para aprender sobre o amor de Deus. Crianças essas que, em sua maioria, nunca teriam acesso a ir a uma igreja devido ao rigor dos seus pais, mas ali eles têm tido acesso ao Evangelho de uma forma direta, de uma forma contextualizada, numa linguagem que fala claramente para essas crianças do amor de Cristo. Tem sido um privilégio enorme. Eles têm aprendido sobre compartilhar, sobre a união e, sobretudo, o respeito mútuo uns com os outros. Esse projeto tem nos surpreendido aqui em Burkina Faso e nós somos muito privilegiados por poder fazer parte dessa obra que o Senhor tem. Obrigado, Pedrinho! Obrigado, Pedrinho! Glória a Deus, queridos. Participar da obra missionária é um privilégio. É um privilégio de todas as formas poder servir ao Senhor. E quando nós chegamos em Burkina Faso, no início de 2014, eu era bem novinho, tinha 24 anos, junto com a minha esposa, a gente ainda não tinha filhos, e fomos recebidos maravilhosamente pelo querido pastor Josinaldo, que foi nosso líder durante muitos anos, que nos ajudou demais, que nos encorajou e preparou um caminho de exemplo para nós. Mas nós chegamos no norte de Burkina Faso, e quando você chega no norte de Burkina, você entra numa região um pouco complicada. Por quê? Porque o norte de Burkina Faso é conhecido como o Sahel africano, que é o sul do deserto do Saara. É uma região árida, uma região muito seca, muito quente e extremamente muçulmana. 99% das pessoas que moravam ali eram muçulmanos. E para o muçulmano, pregar o evangelho difere um pouco daquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil. Apesar de não ser uma república islâmica, onde era proibido pregar, em Burkina não é proibido pregar. Não é uma lei que proíbe. Mas há uma rejeição muito grande à pregação do evangelho. Mas essa rejeição, ela tem uma barreira que ela é atravessada. Mas ela só é atravessada através do amor. Quando nós chegamos em Burkina, ali no norte, e a gente viu que as palavras não funcionavam. A gente viu que não adiantava falar para um muçulmano que Jesus ele era o pão da vida. Porque a gente fala, então me dá esse pão aí. A gente come uma vez por dia, se Jesus é o pão, a gente quer se alimentar. Não adiantava falar para uma mulher que bota uma lata na cabeça e anda de 14 a 20 quilômetros para buscar água, que Jesus é a água viva e quem beber dela nunca mais terá sede. Lógico, o texto explica um contexto espiritual da coisa, mas como eles iriam entender esse contexto espiritual se a gente não vivesse esse amor para eles? E aí o Senhor foi dando estratégias, e através do pastor Josinaldo também, vendo o trabalho que ele fazia ali de perfuração de poços artesianos, de implantação de escolas, a gente foi tendo direção de Deus e abrimos ali um centro de profissionalização no norte, onde eu trabalhei muitos anos com elétrica no Rio de Janeiro e falei, por que não ensinar elétrica para essa galera, para a juventude? Não tem empresa aqui, não tem trabalho, eles não têm uma profissão, são pastores de cabrito em sua maioria. E aí eu comecei a dar um curso de elétrica. No começo foi difícil porque fui desencorajado por muitas vezes, principalmente pelos alunos, porque o meio ao qual eles viviam meio que pressionava eles continuar naquela situação. E aí um dia um dos alunos falou comigo, cara, por que você está ensinando isso pra gente? Meu avô foi pastor de cabrito, meu pai também, e o meu futuro é herdar os cabritos do meu pai e dar continuidade. E aí eu pensei naquilo a noite toda e falei, Deus, não pode ser só isso. E a única coisa que eu fazia para esses meninos é permitir que eles tivessem uma profissão. E eu pedi a eles que me dessem 5 minutos no final de cada aula para compartilhar o amor de Deus.
E num belo dia, eu passando um dos videozinhos depois de uma aula, sempre vídeos motivacionais para introduzir o Evangelho, um dos meninos se levantou no meio do vídeo, era um vídeo sobre compartilhar o amor, e o amor ia circulando até voltar na pessoa. Um menino levantou bravo e falou: isso tudo é uma mentira, isso tudo é coisa de vocês ocidentais, vocês vêm aqui e tentam nos enganar, falando que o amor existe. É muito bom nesse momento a gente estudar antropologia, porque aí eu entendo que na língua daquele menino, que era de uma tribo fulane, não existe a palavra amor. E eu estava ali tentando ensinar para ele o que era amor, se na língua dele não existia essa palavra. Ele ouviu a palavra amor da língua francesa, e eu estava comunicando com ele em francês, então não fazia muito sentido para ele. E ele esbravejou, eu deixei ele esbravejar, botou para fora os sentimentos, falou que aquilo tudo era uma mentira. E aí depois que ele falou, os meninos ficaram assustados. Eu virei para ele e falei: Uma, o nome dele era Uma, quanto que você paga para estudar aqui? Aí ele: nada. Falei: quanto que você paga para tomar um cafezinho, um chazinho aqui comigo depois da aula? Ele: nada. Eu falei: quanto que você paga pela profissão que você está recebendo e pelo material que você vai receber depois? Ele: nada. Falei: então, eu queria te dizer uma coisa. Você não paga nada porque o preço já foi pago um dia. E eu estou aqui para demonstrar para você que o amor existe. Eu não estou aqui porque eu sou bonzinho ou porque eu gostei de você. Eu vim aqui porque um dia Jesus me amou, e a forma de eu demonstrar esse amor por você é dedicar a minha vida para que a sua vida seja mudada. E aí, para a glória de Deus, queridos, foram várias turmas que se formaram. Eu tive vários testemunhos de meninos que conseguiram trabalho, locais, aldeias que chegou a energia elétrica e os meninos já sabiam trabalhar, implantando as placas solares, sustentavam suas famílias e o principal, tinham acesso ao Evangelho de Cristo. Porque eles eram muçulmanos e nunca pisariam numa igreja, mas a igreja foi até eles através de uma profissionalização. Eu queria falar um pouquinho também do projeto da minha esposa. Queria que ela estivesse aqui, mas infelizmente tivemos um pequeno imprevisto, ela não pôde vir com as crianças. Já quero adiantar, como eu adiantei de manhã, vocês perderam a melhor parte, vocês ficaram com a pior parte, que sou eu, a melhor parte de nós dois é ela. Se ela estivesse aqui, ela falaria muito bem. Mas a minha esposa, ela é enfermeira, e quando ela chegou em Burkina, quando você chega num país muito pobre, é natural que exista a fome. E ela viu ali que Burkina não existia SUS. Então, se você passa mal e tem dinheiro, você vai no hospital e compra remédio. Agora, se você passa mal e não tem dinheiro, você fica na mão dos curandeiros e muitas das vezes morre. A gente viu por alguns momentos pessoas morrerem de malária, que em 3 comprimidos resolve, pessoas morrerem de diarreia, de desnutrição e tantas outras coisas. E aí ela, logo no início, vendo essa situação, vendo meninos que andavam com os braços tortos, simplesmente porque teve uma pequena fratura e não teve condições de ir no ortopedista. E aí ela falou: não, eu preciso fazer alguma coisa. E através da caravana que o evangelista Edson Teixeira levou, e muitos irmãos viram aquela necessidade com os próprios olhos e levantaram recursos para abrirmos um posto de saúde ali no norte de Burkina. E foi maravilhoso, queridos. Foi maravilhoso receber aquelas crianças, foi maravilhoso receber as mulheres, os homens que vinham se consultar. A gente cometeu um pequeno erro estratégico, porque o posto era no quintal da nossa casa. Então imagina que a gente não tinha paz, a gente não tinha sossego, mas a gente servia com muita alegria. E eu lembro de uma situação onde um senhorzinho que era morador de rua, ele mendigava, né? Um dia, em Burkina Faso, não existe banheiro para o nativo. Então eles vão numa privada, que é aquela fossa de antigamente, e eles fazem a sua higiene com a mão esquerda. Então a mão esquerda é a mão impura. Então, por causa disso, é muito comum infecções por causa das bactérias e tal. E um senhorzinho chegou uma vez com uma infecção muito grave no dedo da mão esquerda, devido à bactéria. E é normal que eles perdessem o dedo por causa disso, que vai gangrenando e vai indo e perde.
E a minha esposa cuidou daquele velhinho durante semanas. Deu uma tipóia para ele nunca viu e achava que estava na moda, com uma roupa da moda, andando de tipóia para baixo e para cima. E no final de uma semana e mais alguns dias, o seu dedo já ficou legal e ele voltou. E lá eles usam túnica, né? O muçulmano usa aquele vestidão, aquela túnica. E aí ele meteu a mão no bolso, assim, bem lá no pé, e puxou um punhado de moedinha. Devia ter uns 70 centavos, assim, uma conversão para a nossa moeda. E todo feliz, ele falou: eu queria pagar pelo seu serviço prestado. Aí minha esposa baixou a cabeça, falou com ele: meu senhor, eu não preciso do seu dinheiro. Eu preciso só do seu tempo para me ouvir uns minutos. E aí, uma coisa que é quase inacessível, uma mulher falar a um muçulmano. Mas sabe o que quebra essas barreiras? Não é a nossa capacidade humana, mas era o amor de Cristo que atravessa as barreiras. Glória a Deus, queridos, por isso. E ela pôde falar do amor de Cristo para aquele senhor. Um homem que nunca entraria numa igreja, mas pôde ouvir que existe um Salvador que se preocupa com ele e que nos enviou até aquela localidade para cuidar e demonstrar um amor por ele. E são N experiências durante 6 anos de combate à nutrição infantil e de tantas outras coisas, mas por causa do tempo a gente vai resumir o máximo aqui. E eu quero só falar do último projeto que vocês viram ali. Apesar de trabalharmos também com implantação de igreja, discipulado nativo, formação de obreiros nativos, abrir escolas e tantas outras coisas, mas a gente abriu também uma escolinha de futebol. E o africano ama futebol, ele é apaixonado por futebol. E muitas portas me foram abertas por causa do futebol, inclusive. E logo quando eu abri a escolinha de futebol e chamei muitos meninos, eu me deparei com um problema grave da sociedade. Eu falei hoje pela manhã, aqueles que estavam lá vai saber, mas na sociedade lá, vamos supor que meu filho Bernardo estivesse aqui. Se meu filho Bernardo tem 4 anos, estivesse num culto aqui, e ele começasse a correr aqui, ó, para atrapalhar o culto, meter o pé no fio ali, começar de uma forma a nos atrapalhar. Qualquer um entre nós, não necessariamente eu como pai, mas qualquer um dos irmãos estaria autorizado a levantar, dar um tapa na orelha do Bernardo e mandar ele sentar. Porque na cultura africana quem educa não é os pais, mas sim a sociedade. Então a função de educação de uma criança, ela repousa sobre qualquer indivíduo da sociedade. Então pensa comigo, numa sociedade onde todo mundo pode bater no filho de quem quiser, a única coisa que nos resta é a violência. Então no primeiro treino de futebol com as crianças, 5 minutos de treino, era fato que ia ter briga. Era óbvio. E aí, 5 minutos, briga. E aí eu vi naquela brigaiada, já botei a mão na cabeça com medo dos meninos machucar. E aí quando eu olhei para procurar o obreiro nativo, que era o africano que me ajudava ali, que a gente estava formando ele já não estava mais do meu lado. E quando eu assustei, ele estava com uma vara gigantesca, dando varada nas crianças, tudo. E aí eu botei a mão na cabeça e falei: meu Deus, rapaz, a gente é crente, não pode bater no filho dos outros, não sei o quê. Ele virou para mim e falou: como assim não pode bater no filho dos outros? Eu apanhei a minha infância toda de qualquer um. Eu apanhei na escola, apanhei no futebol, apanhei na rua, e aqui só se aprende na violência. E aí eu refleti um pouco, fiquei meio mal e falei: não vai ser assim. Chamei ele e falei: olha, vamos punir os meninos? Aí ele ficou todo feliz: punir? Vamos. Eu falei: então a partir de hoje a gente joga a vara fora. Aí ele não entendeu bem. Eu falei: a partir de hoje o treino começa às 17 horas. O sol se põe às 18. Quem brigar vai correr até o sol se pôr. Beleza? Beleza, então tranquilo. As crianças brigavam, insultavam, batiam ao outro. Vai correr, filho, até o sol se pôr. Depois, se é novo, não vai morrer de correr. E eles corriam. A primeira semana, a maioria já parou de correr. Na terceira semana, ninguém mais queria correr. Resultado, os pais vieram conversar com a gente. Aí eu falei: ixi, acho que eu fiz alguma coisa errada na cultura e tal. Mas os pais vieram nos criticar,
nos questionar de fato por que os filhos deles não estavam mais brigando em casa. Por que os filhos deles não estavam mais respeitando a mãe? Porque na cultura africana, em Burkina Faso precisamente, as mulheres não têm valor nenhum, nem para os filhos. E aí eles vieram nos questionar, e aí o pastor que estava comigo nesse dia falou: não, é porque Jesus está transformando a vida desses meninos. E aí, através de atitudes simples, queridos, o evangelho ia entrando através dessas crianças e entrando nas suas famílias, até que nós tivemos acesso a muçulmanos, a mulheres de muçulmanos que não podia nem falar com um homem. Através dessas estratégias nós pregamos o amor de Deus. Muitos nos questionam: mas espera aí, e abrir a Bíblia e pregar e tal? Eu falei: a gente faz isso também, mas tá ali. Mas a gente não tem como separar a vida do físico do espiritual. Sabe por quê? Porque Jesus não fez isso. Em nenhum momento, quando as pessoas se apresentaram diante de Jesus com uma dificuldade, ele falou assim: olha só, eu vou só orar por você e você vai em paz. O evangelho que Jesus pregou para o povo da sua época e para nós é que aquele que está necessitado, nós devemos ser o socorro para essa voz que clama. E aí, quando a pessoa estava com fome diante da sua pregação, ele manda os discípulos dar de comer e faz uma multiplicação. E aí, quando um cego precisa enxergar, ele ora, faz alguma coisa. Quando as pessoas estão necessitadas, Jesus ensina esse evangelho para nós. Então a gente não pode fechar os olhos para os necessitados. E foi essa estratégia que o Senhor nos deu. E tivemos o privilégio de ver tantas igrejas abertas, tantas vidas se batizando, se convertendo ao Senhor. E Deus continua sendo glorificado, porque toda a glória é dele. Glórias a Deus. Ele merece. E nós estamos indo agora para o Camboja. Nós saímos de Burkina Faso devido a algumas situações de risco para a nossa vida, para a vida da nossa família, do terrorismo. Mas a gente está indo para uma região nova, para o sudeste da Ásia, que é o Camboja. Uma nação onde, com 16 milhões de habitantes, e 1,5% da população conhece a Cristo. O resto não conhece. Sem noção do que 1,5% dos cambojanos só têm acesso a Cristo. E nós temos um desejo grande de trabalhar com esses povos, os não alcançados. E o Senhor está nos encaminhando para lá. E nós contamos com as orações dos irmãos, com a intercessão dos irmãos, porque sozinhos nós não somos nada. Juntos nós somos melhores, amém? Eu queria compartilhar um texto com os irmãos brevemente, que se encontra em Jeremias, no capítulo 12, no versículo 5 em diante. Jeremias, capítulo 12, versículo 5 em diante, vai dizer assim: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até os seus irmãos e a sua própria família traíram você e os perseguem aos gritos. Senhor, essa é a tua palavra, e nós temos total capacidade de ter acesso a ela hoje, porque um dia o Senhor usou missionários para traduzi-la para o português, e nós somos extremamente gratos por isso. Quantas tribos aqui mesmo no Brasil não têm a Bíblia em sua própria língua? Quantas nações ainda não têm a Bíblia na maioria dos seus idiomas? Quantos povos, ó Pai, anseiam pelas Escrituras na sua língua materna e não têm condições? Mas nós a temos e nós queremos fazer bom uso dela, Pai.
Então continua falando conosco, Jesus. Assim como o Senhor começou desde o início dessa celebração, desde o ensaio que aqui precedeu, Senhor, dos louvores que aqui foram entoados a Ti, e nós podemos sentir a Tua presença e ouvir a Tua voz. Continue falando conosco através da Tua palavra, que é tão poderosa para nos transformar. Seja livre, melhor dizendo, continue sendo livre, Espírito Santo, no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. O texto parece um pouco estranho. E quando essa palavra eu preguei já tem algum tempo. E normalmente não é uma palavra que eu prego em cultos de missões. Mas eu fui movido a esse texto. E durante o dia pensei muito nele. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre a vida, pelo menos nos primeiros capítulos, falando da vida de Jeremias, um homem escolhido por Deus. Tem alguém escolhido por Deus aqui nessa noite? Levanta a mão. Glórias ao Senhor por isso. A vida do homem e da mulher de Deus, pelo contrário que a igreja pós-moderna nos ensina, ela não é fácil. Ela é cheia de situações que aparentemente parecem dificultosas, parecem ser difíceis, mas também ela tem uma garantia para todo homem e mulher de Deus: melhor é estar no centro da vontade daquele que nos chamou. E assim foi a vida de Jeremias. Jeremias nasceu em meio a um período conturbado. Jeremias viveu em meio de um povo que tinha se voltado para Deus. E Deus o levanta como homem de Deus em meio a uma geração perversa, para predizer, para profetizar um futuro cativeiro, porque o povo não queria mais a Deus. Mas a vida de Jeremias não foi nada fácil. Quando a gente analisa o capítulo 12, Jeremias ele fala algumas coisas que até soam engraçado para mim. Ele vira para Deus no capítulo 12, versículo 1 e fala: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de Ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a Tua justiça. E Jeremias se apresenta diante de Deus para discutir um pouco sobre a justiça do Pai. É engraçado para a gente isso, mas no nosso meio hoje, a maioria de nós já fez isso em algum momento. Porque nós, os seres humanos, nós vivemos diante de uma sociedade hoje onde nós precisamos estar bem. E onde tudo aquilo que nos impulsiona, nos pressiona a vivermos alguns momentos de aprendizado, nós nos colocamos numa situação um pouco agressiva, um pouco duvidosa. E em Jeremias, diante daquele povo, diante de tanto chorar por causa do pecado alheio, diante de tanto viver de forma certa e ver o ímpio de uma forma horrível, sem a graça de Deus prosperar, Jeremias chega diante de Deus e fala: Senhor, a gente precisa conversar sobre a sua justiça. E se você continuar analisando o capítulo 12, você vai ver a revolta de Jeremias contra a prosperidade do ímpio. Como o ímpio crescia, como as coisas se tornavam difíceis para Jeremias, vendo toda aquela dificuldade. E aí Deus responde aqui no versículo 5, no qual nós acabamos de ler: Olha, Jeremias, se você correu com homens e eles o cansaram, como você conseguirá correr com cavalos? Se você andou em terreno plano e tropeçou, imagina quando eu te enviar para os matagais em volta do Jordão. A vida, ela é um aprendizado, queridos. E na maioria das vezes, nós temos dificuldade com o novo, e principalmente se o novo foge daquilo que entendemos como segurança. Eu fui para Burkina Faso, um país que ninguém dá nada, e quando eu ia conversar com alguém que já conhecia, falava: vai lá para lá não, rapaz, o povo lá, cara, e eles não querem Deus. E de
muitas formas tentaram nos fazer desistir, e de muitas formas tentaram nos desanimar daquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas não sei quantos aqui perceberam, tem uma frase logo no início que fica aqui, acho que estamos juntos por algo que é maior do que nós, logo no início, antes de começar o culto. E isso faz todo sentido, porque se eu e você estamos diante de uma situação e acreditamos que o reino de Deus e o evangelho é maior do que nós vamos vencer qualquer momento, mesmo que seja um período de pandemia. Eu não sei diretamente porque Deus me orientou a essa palavra, mas eu sei que Deus quer falar com alguém nessa noite. Não sei se é você presencialmente ou você na sua casa, mas como Jeremias, muitas das vezes nós nos desanimamos. Quer ver uma situação? Um dia eu me encontrava em Burkina Faso, no norte, em pleno verão, suportando um calor terrível de 54 graus no termômetro, aonde a gente não conseguia respirar, porque lá não é úmido, é deserto, então não existe umidade. A umidade, tinha dia que batia 7%. Que umidade é essa? Os estudiosos vão dizer que 30% é o mínimo para a gente viver. E a gente estava lá tendo que botar toalha molhada em cima do corpo e molhar o colchão para dormir de noite, tendo que aprender o francês, tendo que comer aquela comida que era muito ruim, tendo que suportar muitas situações, e a gente fazendo aquilo tudo com amor. Eu tendo que ver a minha esposa às vezes mal, porque o calor nos sufocava. E aí quando estava tudo bem, e eu já diante de toda essa pressão, me chega um pastor nativo e vira para um dos meus conhecidos, porque ele não teve coragem de falar comigo. Nós ajudamos a igreja dele a avançar antes de construirmos uma igreja numa outra localidade. Ele chega e fala assim: tá vendo o Albert e a Renata? Eles são estrangeiros aqui, e eles estão aqui tirando o dinheiro que os estrangeiros iam enviar para mim. Se a presença deles não tivesse aqui, eu estaria melhor de vida. E aí ele começou a difamar essa mentira assim, no meio do village, da aldeia que era muito pequena. E logo as pessoas que eram servidas pelo posto de saúde, pelo centro de formação, na igreja, eles vieram nos comunicar. E aquilo me desanimou, pastor, sabe? Por algum momento eu falei, estou sofrendo isso tudo aqui, vendo a minha esposa nessa situação, às vezes querendo alguma coisa, a gente não tem como, porque nos faltou dinheiro, nunca nos faltou o recurso necessário de cada dia, porque o Senhor sempre nos supriu para a glória dele. Mas o banco mais próximo estava a 212 quilômetros, que dava 8 horas de viagem, porque a estrada era terrível. Então, se o dinheiro acabasse, eu tinha que pegar uma caminhada boa até ir no banco. Então, a gente vivendo tudo aquilo ali, e as pessoas tentando desanimar minha esposa, tentando desanimar o nosso trabalho ali, a pregação do evangelho. E aí eu falei, Deus, eu não vou desanimar, porque a causa que eu sirvo, ela é maior do que eu. Ela é maior do que o meu ego, que o meu orgulho e que a minha tristeza que pode produzir. Eu não sei o período que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei as dificuldades que nós enfrentamos nesse período de pandemia que você enfrentou. Mas eu tenho uma coisa para te encorajar. Aquele que te chamou, ele te chamou para uma obra que é maior do que você. Ele te chamou para uma obra que, mesmo que você viva situações difíceis, a ponto de você achar que não pode suportar, como o apóstolo Paulo vai dizer, vivemos situações no qual achamos que estava demais, que não poderíamos suportar. Esse Senhor, Ele cuidará de você, assim como Ele cuidou de nós. Mas Jeremias, quando entra nesse discurso com Deus, diante de uma situação sobre a justiça de Deus ou não, Deus, ele ensina algumas coisas para Jeremias. E se você começar a caminhar os capítulos, você vai ver que a situação só vai piorando. E que o povo vai só se distanciando de Deus, e o povo vai só se afastando. E Jeremias se lamentando, porque ele era um homem de Deus. E uma coisa que eu vejo que falta um pouco, para não falar muito nos nossos dias, é que a gente não se lamenta mais pelo pecado que está no nosso meio. Não o qual cometemos, mas pelo pecado que o próximo comete ao nosso redor. Sem falar do nosso, que a gente devia se lamentar por ele também.
O homem e a mulher de Deus, ele não consegue conviver em meio a uma vida pecaminosa. E Jeremias se levanta diante dessa situação e fala, e Deus dá revelação para ele, e Deus leva ele, mostra no vale ali como ele trata do olheiro e todas aquelas situações que nós vemos no capítulo 18 e 19. Mas chega num momento que Jeremias, obedecendo a Deus, ele chega e profetiza sobre o povo. Só que os sacerdotes da época, isso você pode encontrar no capítulo 20 de Jeremias, principalmente o sacerdote Passur, ele ficou revoltado com a profecia que Jeremias fez e com a profecia que o povo iria sofrer na Babilônia. E o texto vai dizer que eles pegaram Jeremias e o espancaram, o amarraram num tronco e o deixaram ali. E essas coisas me fazem às vezes questionar: por que pessoas boas sofrem coisas ruins? E aí eu lembro da palavra de um grande homem de Deus que disse assim para um dos seus discípulos: nunca mais repita isso, que pessoas boas sofrem coisas ruins. E isso só aconteceu uma vez na história, e isso foi com Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que nos acontece é para a glória de Deus, e às vezes nós merecemos. Tudo que nos acontece tem um propósito, que é glorificar ao Pai. Ou nós encaramos isso de uma forma que vamos glorificar a Deus em todas as situações, ou a gente se enclausula nos nossos problemas e se distancia dele. E sabe o que Jeremias faz? Depois de tomar uma coça e de ser amarrado num tronco, ele volta e profetiza de novo para Passur, e muda o nome dele e mostra que o cativeiro estava próximo. Mas se tem uma coisa extraordinária que eu aprendo aqui com a vida de Jeremias, é que Deus nos chamou para uma missão. E a missão ao qual Deus te chamou e me chamou, ela é maior do que nós. Ela indifere dos nossos sofrimentos e das nossas dificuldades. Eu não sei qual foi o momento que você desanimou ou pensou em desanimar. Nós vemos num momento que estamos passando uma pandemia, onde o número de desigrejados aumenta drasticamente, onde muitas igrejas precisam parar com suas lives, porque o povo não quer mais voltar para a igreja, porque o povo acostumou a ter... vamos fazer um Cristo em casa hoje, e não vive mais a comunhão. Lógico, nós temos nossos irmãos do grupo de risco e tantas outras pessoas que estão impossibilitadas de estar presentes, e nós compreendemos isso plenamente, não temos dificuldade com isso. Nós temos dificuldade com aqueles que revelaram dentro da pandemia que realmente estavam fora e que não pertenciam ao corpo de Cristo. Porque mesmo que a minha mão sofra, o meu pé não vai se arrancar do corpo pelo sofrimento da minha mão, porque ele pertence ao mesmo corpo. E junto o meu corpo vai trabalhar para que algo aconteça, para que estejamos bons novamente. E nós, como corpo de Cristo, queridos, precisamos trabalhar de uma forma árdua para que o corpo de Cristo volte a estar saudável. É isso que Jeremias tentou fazer em toda a sua vida, que o povo de Israel se voltasse para Deus e vivesse de uma forma que glorificasse o nome dele. Mas ele desanimou, queridos, porque a gente desanima. Em alguns momentos ele teve essa conversa íntima com o Pai, e muitos homens da história tiveram essa conversa íntima com o Pai. E eu quero caminhar para o final com você nessa noite, lendo um dos desabafos de Jeremias, que se encontra no capítulo 20 de Jeremias, no versículo 7. Aqui nós encontramos um subtítulo com mais uma queixa de Jeremias. Capítulo 20 do livro de Jeremias, no versículo 7 em diante, Jeremias começa assim: Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro e todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo.
Mas, se eu digo, não mencionarei mais, nem falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo e já não posso mais. Eu aprendo demais com Jeremias, querido. Porque apesar de todas as dificuldades, de todo momento difícil que Jeremias passou, o seu espancamento, o insulto, a zombaria, as pessoas que desprezavam ele por ser profeta e pela situação ao qual se encontrava, em algum momento ele questionou a Deus e conversou de uma forma respeitosa sobre a justiça do Pai. Mas diante de todas essas situações e circunstâncias, ele se apresenta diante do Pai e fala assim: Senhor, eu quando penso, não mencionarei mais este nome, não falarei mais dele. Aí é como um fogo, sabe? Um fogo que está aqui, ó, cerrado no meu peito. E esse fogo, ele não me dá descanso, ele me incomoda e eu já estou exausto. Esse fogo, queridos, era o fogo que ardia pelo amor de Deus que Jeremias tinha. Esse fogo que ardia dentro dele não deixava que ele abandonasse a fé, não deixava que ele desistisse da caminhada, não deixava que ele desistisse daquilo que Deus chamou ele para fazer. Então eu não sei, queridos, em qual momento da sua história você se encontra, mas eu queria orar junto contigo nessa noite. Eu queria orar para que esse fogo que assim acendia e incomodava Jeremias e não deixava ele descansar quando ele pensava em não mais fazer o bem, em não mais falar o nome do Senhor, esse fogo ardia nele e não deixava que ele parasse. Por alguns momentos eu pensei em parar. Teve algumas situações que me desanimaram. Meu filho, com 2 meses, descobriu uma suposta doença genética, aonde se ele tivesse essa doença, acho que é HG6PD, alguma coisa assim, ele não poderia tomar uma série de medicamentos, inclusive o da malária. E como não tomar malária vivendo num país onde a malária é uma epidemia constante o ano todo? Então automaticamente eu não voltaria para Burkina. Todos os médicos que eu passei, os médicos, desculpa a palavra, no Rio é muito comum, nos esculachavam. Os médicos falavam de tudo, que a gente era irresponsável, que a gente ia matar os nossos filhos, que a gente ia fazer qualquer loucura e que a gente não poderia voltar para aquele lugar. Tentaram nos desanimar de toda a circunstância, de toda a situação. E eu falei: Deus, a minha família é o meu bem mais precioso. E se o Senhor permitir que o Bernardo tenha essa doença, o Senhor vai nos orientar para outro lugar. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E logo no 3º mês, faltando 1 semana para viajarmos, um dos médicos bateu o pé e falou: ele não tem essa doença. 3 médicos diferentes falou que ele tinha. E nós acreditamos na palavra de um único médico e fizemos uma bateria de exames 2 dias antes de voltarmos. E graças a Deus, o Bernardo já pegou malária, já foi curado, está bem, glorificando o nome do Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Muitas situações durante essa vida vão tentar nos desanimar, nos fazer parar. A gente, numa vida missionária, a gente se torna pessoa pública. E uma das vezes a minha esposa, quero terminar aqui e te chamar para orar. Uma das vezes nós estávamos pregando numa igreja e uma irmã veio, assim, o Bernardo era novinho, nem tínhamos um ano. O Bernardo tinha 1 aninho e pouco. E a irmã falou assim: olha, irmã, sabe o que acontece? Vocês são missionários, né? Eu falei: somos. A Renata: sim, nós somos, querido. Então, eu estou com umas roupas aqui, são muitas roupas, elas não estão novas não, é tudo de menina, mas eu sei que seu filho é menino, mas como vocês são missionários, moram na África, não tem problema vocês pegarem essas roupas, né? E a Renata falou: ô irmã, a gente não usa roupa de menina,
no nosso filho, porque ele é menino. Ela falou, não tem problema, afinal de contas vocês são missionários. E aí a Renata saiu, eu despedi da irmã, lágrimas correu no olho dela e falou, amor, por que isso? Eu falei, amor, são só situações que tentam ferir o nosso ego, o nosso orgulho. Mas a causa a qual nós lutamos é maior do que nós. Então essas coisas não vão nos desanimar. E aí esse fogo de Jeremias capítulo 20 é o que nos mantém de pé. Então levante nessa noite, você me ajuda nessa, queridão? Eu tenho certeza, queridos, que vocês já ouviram muitas coisas para tentar pará-los, para tentar desanimá-los, para tentar fazer com que vocês estejam fora daquilo que Deus chamou vocês para fazer, fora do centro da vontade dEle. Mas a minha palavra nessa noite é de encorajamento, para que você não desista. Geralmente eu trago uma palavra de reflexão, mas hoje é uma palavra de encorajamento. Não desista, queridos. Vamos louvar uma canção juntos, antes de orarmos, para que esse fogo não se aparte de nós, por nenhum dia de nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Diga, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Posso te ouvir? Diga, não vou parar. Eu não vou parar, gastarei a vida aos teus pés. Assim, ó. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Agora, bota no seu peito e diga, vem! Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar,
Deixa queimar, deixa queimar. Oh, aleluia! Glória a Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos que aqui se encontram presentes, Pai. Oh, Pai, nós sabemos que esse mundo, ele é adverso. E que de momentos, em diversas situações, nós somos desafiados, nós somos encorajados a parar. Nós, ó Deus, recebemos cargas sobre nós que nos fazem refletir se vale a pena mesmo continuar no caminho aonde a maioria está na contramão, Pai. Mas em nome de Jesus nós estamos presentes aqui, suplicando, Senhor, a Tua presença, ao Senhor, Pai bendito, Espírito Santo, a nos fortalecer, a nos ajudar, a cada um de nós, a superarmos, ó Deus, as nossas limitações, a superarmos os nossos sentimentos, a superarmos as nossas dificuldades, por uma causa que é maior do que nós. Aleluia. E essa causa é o Senhor, Pai. Aleluia. Nós queremos continuar te glorificando, te exaltando, te bendizendo, indiferente daquilo que nos sobrevém. Queremos aprender, ó Pai. Queremos aprender com os apóstolos, contigo, com os pais na fé, com Jeremias, com tantos homens de Deus que viveram e ultrapassaram as suas capacidades, as suas limitações, por amor a Ti, Deus, por amor ao Senhor, Pai. Nós não nos sentimos no direito de parar, apesar de muitas das vezes desanimarmos, apesar de muitas das vezes cairmos nas ciladas do inimigo, apesar de muitas das vezes tentarmos cairmos nas armadilhas, nós nos levantamos, pois a Tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar, ó Pai, esse levantar vem do Senhor, e nós não vamos parar. Nós declaramos que nós não pararemos pelo amor que há em Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por nos encorajar, por nos motivar. Abençoa os meus irmãos, não permita que eles parem, pois nós não temos esse direito, porque o Senhor não parou. O Senhor foi até o final e se entregou por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância em Ti. Obrigado, Jesus. Em Teu nome nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria agradecer a vocês, porque eu sou um jovem missionário. Eu tenho 30 anos. E antes de eu nascer já tinham homens caminhando. Vocês já caminharam há muito tempo antes de eu chegar aqui. E vocês não pararam. E vocês me incentivam. São um exemplo para que eu continue. Obrigado, gente. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, oh, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Nossos corações em Ti, deixa queimar, 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 deixa queimar. Larará, 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 larará. Levanta sua mão e glorifique o nome de Jesus. Larará, 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 larará.
Glória a Deus. Glória a Deus. Rogério Sarralheiro, irmãos. Imagina, prazer estar com Louvado vocês. seja o nome do Senhor. Bênção sempre. Muito obrigado. Nosso professor aqui na igreja. Louvado seja Deus. Senta um pouquinho, por favor. Denis, cadê você? Vem cá, Denis. Explica para nós aqui. Depois eu vou complementar a sua fala. Mas explica para nós aqui essas bandeiras aqui, meu querido. Paz do Senhor para os irmãos. Aquele canto da mesa eu vou deixar para a Mini Brac. E as bandeiras, a bandeira do Brasil para Cristo, Moçambique e Bolívia, que é onde, como disse nosso missionário Albert aqui, a missão Desafio tem levado o evangelho para todo esse povo desses países, e outras bandeiras virão, né? Porque Deus tem feito coisas maravilhosas em outras nações através da missão Desafio. Amém? Ô Kelly, vem cá, Kelly. Júlia, cadê a Júlia? Vem cá também, Júlia. Enquanto elas vêm aqui e ficam aqui do lado, a Igreja Brasil para Cristo está hoje em 25 países, Pastor Miguel. O senhor sabe melhor do que eu essas informações. E o desejo do nosso coração é de que tenhamos, para que todos os terceiros domingos estejamos orando por esses países aqui representados. Então, o desejo do nosso coração é termos todas as bandeiras onde a igreja, a nossa querida igreja, ela está presente. Amém, irmãos? Estamos juntos? Vamos deixar isso aqui bem bonito todos os terceiros domingos. Amém, amados? Nós recebemos uma oferta e estamos aqui com essas duas primeiras bandeiras. Pastor, dessas 23 que faltam, eu quero fazer a doação de uma, pastor. Eu quero doar duas, pastor. Eu quero colaborar com uma nesse trabalho missionário, nesse trabalho de incentivo para orarmos por missões. Então aí você procura o nosso irmão Denis, e nós já temos uma lista aí de pessoas que vão doar uma bandeira. Ele vai dizer quais são os países, e tem todo um trabalho para a gente encomendar a bandeira. Então organize e fale com o nosso irmão Denis, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. As irmãs da Mini Brac também fizeram algo tão especial para o culto de missões. Pode falar, Júlia, ela está ali com o microfone. A paz, irmãos, boa noite. Como é um projeto muito importante, então na intenção de integrar as crianças também nesse propósito da missão Desafio, nós fizemos um cofre que hoje as nossas crianças levaram para casa. Então nesse cofre elas vão separar a oferta especial delas para a missão, e no próximo culto de missões essa oferta será trazida, será deixada aqui na igreja, e elas terão de novo, o cofre volta para casa e terão mais um mês para contribuir. Então é uma forma de todos nós como igreja estarmos inteirados nesse projeto tão importante. As crianças podem vir aqui, ó, no cantinho, que a gente já entrega. Devagar, amigo, é de vidro. Pais, por favor, é de vidro, tá bom? É um cofre por família. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida das nossas crianças, dessa iniciativa maravilhosa. E as crianças agora vão participar do culto e também vão ser ministradas através de uma aula das crianças. Amigo. Pronto. Cadê a mãe dessa criança? Vamos lá, pode soltar.
bem com vocês? Olha só, vocês gostaram da minha roupa? Gostaram do meu turbante dourado? Olha, gente, como é que eu estou? Sabe de onde que vem essa roupa? Essa roupa aqui, ela vem lá da África. Gente, da África. Bem longe, né? Vocês sabiam que lá na África nós temos missionários? Nós temos vários missionários que estão lá na África, cuidando das crianças, construindo igreja, construindo escola. Gente, é muito legal, né? É muito legal. Lembra que eu falei lá para vocês que a nossa igreja, ela tinha um projeto chamado Missão Desafio? Então, esses missionários estão lá na África e em outros países também. E hoje nós vamos falar sobre as vestimentas da África. Olha só, as vestimentas, que é uma cultura lá da África, tá bom? Então vamos lá. Oi, amigo, tudo bom? Tudo bem, e você? Uau, que roupa mais linda! Você também está vestido como eu. É a roupa da nossa cultura. Os seus pais também são missionários? Sim, os meus pais também são missionários. A nossa amiguinha falou que ela vai fazer um cofre missionário para ajudar a gente. Que legal, que bom! Vai ajudar bastante a nossa família. Que legal! E olha só, vamos avisar para as crianças do Brasil e do mundo? Crianças, além da sua oferta, nós precisamos de uma coisa muito, muito, muito importante, que é a sua oração. Então, se você puder orar ao Papai do Céu pela vida de todos os missionários, nós agradecemos. Nós precisamos de toda a cobertura espiritual. Eu, o meu pai, minha mãe e meus irmãos. Nós somos missionários e nós levamos a palavra de Deus para o mundo inteiro. Um beijo. Senhor Jesus, abençoe todos os missionários, que eles continuem levando a tua palavra. Guarda a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Jesus, abençoe os missionários que eles ganham roupa e também alimentos, que eles não caiam em coluna, que você mande um médico lá para a África. E também cure aquelas crianças que estão lá, que estão doentes, e no dia das crianças, quer que você enche de brinquedo da África, que assim ti. Amém. Abençoa os missionários e todas as igrejas da África. Senhor Deus, poderoso Pai, estou novamente na sua presença, Senhor. E hoje, ó Pai, eu estou orando pelas crianças da África, Senhor. Eu peço, ó Pai, que abençoe todas as pessoas de lá, ó Pai. Não somente elas, mas todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Oi, Jesus, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para pedir que você abençoe todos os missionários que estão lá na África e abençoe todas as crianças, que eles não podem passar fome e eles aprendam mais do seu amor. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nosso Deus, eu quero que você abençoe os missionários, eu quero que você abençoe aqueles que estão precisando lá na África, abençoe as crianças e todo o resto, que eles tenham comida, que eles tenham roupa, que abençoe todos os missionários que estejam lá para olhar por eles, fazer qualquer coisa por eles. E também abençoe aqueles da África que estão precisando de e saúde, que abençoe todos eles. Amém.
Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado por esse dia. Que Deus abençoe as crianças da África, que não deixem passar pelo Covid, que elas não fiquem doentes. Também eu agradeço a vida dos missionários, que a família deles também estejam saudáveis e eles estejam bem. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, abençoe os missionários, que eles falam de Jesus para todo mundo. E que nunca falte dinheiro para as pessoas, porque as pessoas precisam se cuidar para o coronavírus nunca faltar. Para sua África. Não, abençoa a África. Porque isso. Os missionários. Eles são uma bênção. Eles são uma bênção porque eles falam de Jesus para todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoe os missionários, as crianças, que guarde todas as famílias e que os missionários possam ajudar todos em todos os lugares do mundo. Amém. Senhor Jesus, abençoa todas as crianças da África, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, obrigada pelo dia de hoje. Abençoe todas as crianças da África. Não deixe que nada venha acontecê-las. Em nome do Senhor Jesus. Amém.